Olá, hoje é dia 10 de dezembro de 2015 e você está ouvindo a 72ª edição do Ainda Sem Nome, seu podcast predileto sobre comunicação digital. Direto de Belo Horizonte, eu sou o Caio César. E daqui de São Paulo, eu sou o Felipe Men. Tudo bem, Caio? Tudo bom, cara? Como andam as coisas? Tudo certo. O primeiro reporte aqui de ter um filhote em casa depois de muito tempo é que qualquer coisa é coisa para mastigar. Tudo na sua casa passou a ser comestível. Exatamente. Mas bacana. É muito, muito divertido. Mas tem horas que você imagina assim, bicho, isso é um pé de armário, cara. É ferro. Por que você vai querer morder isso? Só que não tem jeito. Delícia. Mas é isso aí, cabeça aí. Curtindo a repercussão, acho que os nossos pedidos foram finalmente atendidos. A gente teve uma quantidade bacana de comentários na nossa última edição. E tivemos feedbacks interessantes, né, Caio? Muita gente que falava que escutava Ainda Sem Nome e dessa vez resolveu participar. Isso. Direta ou indiretamente da edição, e foi muito legal. Eu tendo a acreditar que o assunto também estava bem bacana. Eu acho que foi um assunto que suscitava realmente a participação das pessoas, né, cara? E aí a gente agradece os comentaristas e compartilhadores dessa edição, né? Isso aí. A Joyce Campos, o Narcélio Filho, Rafael Calmeto, o Fábio Mariano, Ana Luísa, Elizabeth Connolly e Adriana Ferreira, Isadora Fernandes e Humberto Massa. Deve ter mais alguém aí em algum compartilhamento? Será que a gente esqueceu? Possivelmente, mas fica aqui o agradecimento de qualquer maneira. É isso aí. Eu acho que foi bem bacana e pegando carona no assunto da edição passada, nesse assunto nós vamos dedicar a próxima 1h30 de programa falando da carta do Temer, né, cabeça? Principalmente lida pelo Marcelinho. Isso aí. Bom, se você ainda não desligou, é brincadeira, viu, gente? Mas o interessante sobre a carta do Temer, além de obviamente ter virado um meme e o fato de alguém ter enviado uma carta manuscrita, né, que denota uma clara diferença de gerações. Sim. Teve um link do Sensacionalista excelente que eles pediram para casais colocarem a carta do Temer na conversa com seus parceiros. Isso, eu vi. Para ver qual seria a reação dos cônjuges. Alguns já sacaram, outros lenharam a relação de todo jeito. Mas enfim, cara, eu acho que foi um episódio muito bacana, o episódio de número 71. E muito legal esse retorno da galera comentando. A gente está começando a ver que os números de download, eu acho que a galera não está fazendo download só para usar o arquivo como peso de papel. Não, a galera está escutando e está comentando, isso é muito bom. E se você quer escutar também o Ainda Sem Nome, já que alguém compartilhou para você e agora você está ouvindo, assine o nosso feed. No aindasemno.me, em cada um dos episódios você tem duas maneiras aí de assinar o feed, clicando com o botão direito e etc. E tem um botãozinho do feed em cada episódio. Basta você clicar nesse botão e usar aquele endereço que vai aparecer depois como o endereço do feed no seu agregador de podcasts favorito. Pode ser o iTunes ou qualquer que seja o seu agregador. E a gente agradece o Rafael Calmeto por essa luz, porque ele é um dos que não usa o iTunes e estava reclamando e pontuando que não conseguia ver os novos episódios por causa do feed errado. Isso aí. E falar nisso, cara, eu acho que antes da gente... voltando, se você está no iTunes, você, por favor, dê seu review, dê sua notinha lá pra gente, para que mais pessoas conheçam Ainda Sem Nome e possam falar do podcast para os amigos. É isso aí. E eu fiquei sabendo, cabeça, você não tem mais iPhone, mas você escuta podcasts. Qual que é o agregador que você usa no seu Android? Caio, eu confesso que pela limitação de tamanho do meu... tamanho de armazenamento do meu dispositivo Android, no caso o Nexus 5, com seus valentes 16 GB, eu prefiro deixar tudo para o iTunes, porque exatamente pelos 16 GB todos os arquivos de áudio ficam no meu
iPod. Olha só, então você é um old school usuário de iPod. Isso, eu tenho um iPodzinho Nano dessa última geração, que eu acho que vai ser a última mesmo, porque não há notícias de nenhum iPod novo que a Apple tenha lançado. Mas eu coloco tudo lá. Bacana. Não, porque essa semana eu fiquei sabendo de um concorrente do software de podcasts, né, o chamado Podcasts, da Apple, chamado o Overcast. Overcast para dispositivos iOS. Me pareceu bem interessante para quem usa iPhone e etc. Uma alternativa ao aplicativo Podcast, que pelo que eu li, ele deixou o processo mais confuso. E para aqueles que usam um Android, que diferentemente do cabeça tem slot de armazenamento externo, você pode utilizar como eu o BeyondPod, que ele é bem bacaninha e é o que eu uso. E você pode automatizar todo o processo de baixar os seus podcasts e tal. Enfim, e ontem eu tive uma dica do Gustavo Teodoro, que ele está cadastrando podcasts no Stitcher. Eu não sabia que o Stitcher, que é um aplicativo disponível para Android e também para outras plataformas, que ele foi comprado pelo Deezer. E muito em breve o Deezer vai ter podcasts. Da mesma forma que o Spotify vai ter podcasts e que eu, como assinante, fiquei sabendo que o Google Play Music vai ter podcasts. E esse último é a ferramenta de streaming de música que eu recomendo. Por que não Por que não o Spotify, Caio, por exemplo? Porque o Google Play Music, ele deixa a possibilidade de você subir a sua biblioteca. Então, se você tem arquivos que a origem pode ser contestada e que não estão no catálogo do seu player de música, você pode subir os seus arquivos para o Google Play Music. E é o que eu fiz com a minha biblioteca de MP3. Então, basicamente, se você gosta de Prince, igual eu gosto, você pode pôr no Google Play Music, mas não pode pôr no Spotify, porque o Spotify não tem música do Prince. Isso aí, é isso aí. Aliás, eu sei que a gente está demorando um pouco para entrar, mas eu queria ressaltar, eu adoro Prince. Prince é um cara legal, cara. Mas ele é muito babaca em algumas coisas, né? Sim. A última babaquice dele foi que, parece que em 2008, ele gravou ele fez um show e fez um cover de Radiohead e tirou da internet. Porque ele é todo cheio dessas coisas. E agora parece que o Tom York, inclusive eu não gosto muito de Radiohead, para dizer que eu não gosto de maneira nenhuma, mas o Tom York conseguiu fazer com que a música subisse para o YouTube, porque afinal de contas a música é do Radiohead, não do Prince. Cabeça, saldo total de 1 estrelinha para você. Menos duas estrelinhas por não gostar de Radiohead, mais 3 estrelinhas por você ter mencionado isso. Tá bom. Porque eu vi isso também, eu vi essa conversa e eu não sabia do Prince estar tirando a música do ar. O Tom York, ele tem questões, né? Mas o Radiohead no geral é supimpa. Menos 3 estrelas para você, cara. Mas enfim, vamos acertar as contas também com nossa audiência, né, cara? É isso aí. Na edição passada a gente utilizou um termo que eu nem vou repetir aqui qual ao invés de utilizar o termo correto, que é portador de deficiência, né? Isso. A Adriana Ferreira fez esse comentário, acho que no seu perfil do Facebook. E eu acho que a gente tinha que falar isso. A gente usou o termo deficiente. Sim. Sendo que o termo correto é pessoa com deficiência. E isso faz uma diferença e isso ajuda a validar a causa. É isso aí e, claro, é um erro, não estamos justificando o erro ou nos eximindo da responsabilidade, mas foi por desconhecimento. Agora que eu conheço o termo correto, não usarei o outro termo. Isso, e você, quando for discutir a questão de pessoas com deficiência, use o termo correto, que é pessoas com deficiência. É isso aí. Né? Mas então, agora que está tudo acertado, cabeça, vamos ao nosso primeiro assunto? Vamos ao nosso primeiro assunto, que é a incrível Batalha de Chefes do Mercado Central. Isso, se você ainda não viu, está o link nas notas desse episódio. O Mercado Central de Belo Horizonte está entrando na onda de fazer um reality show
para o YouTube. E muito acertadamente um reality show gastronômico. E é muito legal, mas tem algumas semelhanças assustadoras com os reality shows de culinária mais famosos do mercado. Por exemplo, o MasterChef. Exatamente. Cabeça, qual é, já adiantando aí parte do seu veredito, mas o que você achou da iniciativa, cara? Legal. É muito legal porque promove o Mercado Central. O Mercado Central, isso é muito engraçado para quem não é de Belo Horizonte, e eu aqui em São Paulo, por exemplo, vejo muito isso. O Mercado Central ele se difere fundamentalmente de outro, por exemplo, do Mercadão daqui de São Paulo. Porque o Mercadão daqui de São Paulo ele é lindo, ele é muito organizado e ele é basicamente para frutas. Ah, certo. Para frutas, as coisas que eu consigo comprar? Tá. Sim. Mas assim, é óbvio, você diz pera, uva, banana, essas coisas? Isso. Sim, mas você vai também achar umas frutas muito doidas. Tem um outro empório. Algumas coisas do preço não é tão barato porque é bem turístico, de certa forma. Mas tem um tal de sanduíche de salame aí, de mortadela? Tem o sanduíche de mortadela. Parece que há um tempo fizeram um segundo andar, um mezanino, onde colocaram alguns restaurantes. Os puristas dizem que isso matou a alma do mercado, porque virou uma praça de alimentação. Mas aí o Mercado Central de Belo Horizonte, eu ia falar daqui, né? Mas daqui é o de São Paulo. O Mercado Central de Belo Horizonte, ele é um caos. E isso que faz dele uma coisa super legal. Eu lembro que em 2001, quando eu... meu estágio na WB2, isso era antes de ser a Lazo, que era ali na Timbiras. Sim. Perto do mercado. Sim. E um dos passeios da tarde era a gente ir comer açaí lá. No Mercado Central. No Mercado Central. E era um lugar, cara, que se eu for hoje eu não tenho certeza que eu não vou achar. Que era a diversão de você entrar e desbravar as ruazinhas até chegar no lugar. O Mercado Central, ele tá na onda, inclusive, dos memes da semana, porque tem o meme do Vince, Vega, né? Perdido no Mercado Central. O que devem ter algumas pessoas que estão perdidas no Mercado Central há muito tempo. Deve ter gente ali que resolveu morar lá. E é muito legal, então, você promover esse lado do mercado, que não é só a parte ruim dele, que é o negócio de venda de animal. Você nem ainda vende? Tem, cara, e é triste pra caramba. Pois é. Mas um ponto de gastronomia. Quer dizer, você vai achar os melhores queijos da cidade, provavelmente vão estar lá. Você vai achar embutido de alta qualidade. Então, promover esse lado... Não queria usar a palavra, mas vou usar. Esse lado gourmet do mercado é muito legal. O formato que talvez poderia ter sido melhor. Eu quando vi, cara, eu achei muito bacana. Igual você falou, o Mercado Central de Belo Horizonte, ele é diferente dos mercados centrais ou dos mercados que eu conheço. O de São Paulo eu passei rapidamente uma vez, não fui muitas vezes, e percebi um lugar mais vazio, talvez tenha sido pelo dia que eu fui, mas um lugar bem vazio, enfim, e muito caro, muito turístico. O Mercado Central de Belo Horizonte também mas é muito, e também monotema. O Mercado de Santiago também monotema, e o Mercado de Belo Horizonte ele se assemelha com o de Cochabamba, que eu estive. Em Cochabamba tem essa coisa, essa pluralidade de você poder comprar de tudo que é coisa, e naquele ambiente que você conhece do Mercado Central. E a Feira de Caruaru. A Feira de Caruaru, claro, aí o Mercado Central de Belo Horizonte ainda está num nível muito júnior comparado com a Feira de Caruaru. Mas é muito bacana também aí. Então a Feira de Caruaru, o Mercado Central de Belo Horizonte e a Feira de Cochabamba servem de referência. Você sabe que o preço da comida é uma das razões, é uma das causas do fim da boa gastronomia, segundo Anthony Bourdain, né? A gentrificação faz isso com a boa gastronomia. Então, quanto mais chique, provavelmente menos diverso vai ser.
diversificado vai ser. Isso faz todo sentido. Faz todo sentido. E o Anthony Bourdain, aí fica uma dica legal. Vamos colocar nas notas desse episódio a necessidade de você instalar uma VPN e acessar o Netflix para poder consumir um show um programa do Anthony Bourdain que ele fica 24 horas na cidade. Sem reservas? Não é o Sem Reservas, não. É um outro nome é um outro programa que ele só fica 24 horas. E aí é contabilizado o tempinho direitinho. Não sei se o nome em português vai ser Sem Reservas, mas eu vou depois colocar o endereço direitinho. E é muito massa esse programa. Eu acho que ele gostaria do Mercado Central. Ele curtiria o Mercado Central, mas aí todas as vezes que eu vi coisa do Anthony Bourdain no Brasil, ele tem que ir pra favela do Rio de Janeiro comer feijoada. Aí fica meio default, né? Acho que a galera que produz podia mostrar umas outras coisas. Mas, enfim. Tipo a feira de Caruaru. Acho que o Anthony Bourdain na feira de Caruaru ia ser do caramba, cara. E a feira de Caruaru é um lugar que todos precisam ir. E você falava da feira de Caruaru quando eu te interrompi. E a feira de Caruaru é um lugar massa demais, cara. É um lugar fabuloso e, poxa, fazer uma refeição lá é uma coisa muito legal, muito legal. Eu acho que todo mundo que vai ao Recife deveria... Bom, eu fiz isso. Eu aluguei um carro. Eu não sei se tem outras maneiras mais bacanas de ir, mas eu aluguei um carro e fui à Feira de Caruaru e foi aquela Nova Jerusalém que foi muito bacana. E a Feira de Caruaru, ela dá mais ou menos uns 100 quilômetros por aí. E a versão júnior do Mercado Central? Na verdade é o contrário. O Mercado Central é a versão júnior da Feira de Caruaru, porque a Feira de Caruaru é tipo 7 vezes maior que o Mercado Central. É a céu aberto. E, cara, a área de animais do Mercado Central daqui de Belo Horizonte, você compra lá uns cachorrinhos, umas codornas, etc. Na Feira de Caruaru você compra bode, tem mula. É muito massa, velho. É muito massa. Não pelo bem-estar dos animais, mas pela pluralidade. Entendi. Mas então, voltando, você falava que o programa, o Mercado Central se parece com o de Cochabamba. Isso. E que isso é legal para mostrar a diversidade e tal. Isso, eu acho que a iniciativa, cara, é muito bacana, porque o Mercado Central de Belo Horizonte, ele, diferentemente do Mercadão aí de São Paulo, que no Mercadão de São Paulo você vê qualquer Otávio Mesquita, todo mês tem que fazer um programa falando do Mercadão. E no Mercado Central de Belo Horizonte, ele não tem isso, ele é uma coisa que é meio parada no tempo, assim. Ele se modernizou e tal, o Mercado Central é bem bacaninha, mas o comportamento dele é um comportamento parado no tempo. E a iniciativa de usar as mídias sociais, brincar com o memezinho do Vince Vega perdido no Mercado Central, porque é muito fácil você se perder lá. A questão de agora ter esse reality, né? Eu acho muito bacana. Eu acho que ele não teria a mesma pegada se fosse no mercado distrital do Cruzeiro, por exemplo, que é outro mercado daqui de Belo Horizonte, para quem não conhece, que tem mais ou menos a mesma onda do Mercado Central, mas ele é numa região da cidade diferente, ele é menor e ele é muito mais gourmetizado. Então eu acho que achou uma coisa certa ali de você mostrar o mercado de um jeito diferente, mesmo que mostre pouco. Saiu do clichê, do defaultzão de falar da mineiridade, que eu acho que isso é um porre, e ao mesmo tempo está colocando uma linguagem nova na comunicação do Mercado Central. Né? Então eu achei, eu só tenho elogios, mas é o tal negócio, né, cabeça? Como você ressaltou, seríssimas semelhanças com o MasterChef. Só que como eu não tenho o hábito de assistir o MasterChef, isso não me cansou. Mas de cara eu já peguei umas coisinhas lá da mão levantada, do tempo para você fazer as coisas e tal. Mas eu também saquei que os jurados não são tão babacas. Os jurados foram mais legais. E eu acho que, como é um negócio que não está avaliando sei lá, o cara dono do Vecchio Sonho, porque se eu fosse avaliar o dono do Vecchio Sonho, eu poderia ser babaca. Porque o cara já vive disso e é super famoso e isso não vai fazer diferença na vida dele. Agora, pegar um cara que está começando, um cara que é prosumer e ficar destruindo o cara, eu não acho que é a coisa mais legal. Então eu achei bacana a postura dos jurados. Uma das justificativas para o comportamento babaca de jurados em reality show de culinária
é que eles falam que a pressão da cozinha profissional ela é muito maior do que, por exemplo, de um reality show. Então eles têm que colocar essa pressão neles através de comentários babacas. A ideia é essa que não me convence, uma vez que o cara do Hell's Kitchen... Poxa, eu tô bom de nome hoje, hein? Como é que é o nome dele? Gordon Ramsay. O Gordon Ramsay, ele não é tão idiota e tão babaca em outras circunstâncias. Apesar daquela coisa dele ter matado o porquinho de estimação lá. Mas enfim... Você disse que, ok, você tá dizendo que ele é bem babaca no Hell's Kitchen. Eu acho que quando ele vê a luzinha vermelha, ele se transforma no babaca. Os chefs, por exemplo, são tão babacas em MasterChef Kids. Obviamente também, né? É uma pena que eu não assisto MasterChef Kids. Mas enfim, ok, beleza. Eu acho que então a semelhança ela existe, claro. Eu acho que tem a questão da referência, né? Mas eu acho que é uma iniciativa muito bacana. Uma pequena questão que eu devo ressaltar é realmente a qualidade da produção é muito alta, mostra as dificuldades de captação de áudio. Então, se você assistir todos os episódios, você vai ver que, gente, captar áudio é um negócio complicado. E se você tiver grana, contrate um profissional para a captação de áudio. Som direto é um negócio complicado. E o único demérito do Batalha de Chefs do Mercado Central, na minha opinião, é que ele vai ser muito curto. Tá eliminando muito participante por episódio. Eu acho que ele poderia ser mais longo, porque eu gostaria de ver mais, sabe? Eu gostaria de ver mais coisa e, enfim... especialmente numa mídia feito o YouTube, onde você não tem essa questão de... Você não tem que encaixar nada em grades, né, cara? Então você poderia fazer mais episódios. Eu acho que é uma coisa de... Vamos experimentar o formato? Vamos fazer 5 episódios ou 6 episódios? Já tem 4 no ar, mas eu acho que não vai ter muitos mais. Pelo menos nessa temporada. Mas eu achei que foi muito bacana, mas está caindo muita gente de uma vez. Tipo, se der certo, deu. E aí a gente faz uma segunda temporada. Se não, foi bom pelo menos para dar um alô pro Mercado Central. Pode ser. Pode ser, cara. E talvez tenha uma questão de verba aí, né? Não sei se eles investiram muito nisso. Então quem tá fazendo, não sei como que tá fazendo. E aí decidiu, não, vamos fazer pouco porque a gente tá fazendo barato. Eu não sei como é que tá funcionando. Mas eu acho que é uma ideia muito massa. E, enfim, a iniciativa thumbs up para o Mercado Central. Muito bem. E já dá um segue bacana para o nosso segundo assunto, que é uma dica sua, cabeça, né? Não, esse ainda não é a dica sua. Mas é que é um negócio que tem tudo a ver, porque a brincadeira de segunda tela. Então, a batalha para uma segunda tela. E as pessoas... É o que aconteceu ontem, cara. Ontem eu fiquei assistindo vídeos do YouTube e até altas horas da madrugada e nem ligamos para a televisão. Isso tem acontecido com uma frequência danada na minha vida. Ok, tem uns 3 anos que a gente fala de segunda tela e ainda é um negócio que fica... quer dizer... É uma discussão que não passou ainda, né? Não passou. E eu acho que agora ainda... E ela tá ficando séria. Tá ficando séria e eu acho que uma coisa que tá mudando é que a segunda tela não é o celular ou o tablet. A segunda tela é a TV. Sim. É a TV que tá fazendo barulhinho no fundo. Sim. E isso aí é interessantíssimo, cara. Porque antes... Bom, das primeiras vezes que a gente falava disso era o tablet ou o telefone como apoio ao programa de TV. Uhum. Ainda rola isso, tá? Eu pelo MasterChef BR lá, esse tipo de coisa. Por exemplo, né? Isso. Mas, eventualmente eu me vejo com a TV quase no mudo, ou no mudo, lá, e eu vendo qualquer coisa no celular. Uhum. E eu acho que isso daí, cara, tende a acontecer com cada vez mais frequência. A gente não dá para ser purista de achar que as pessoas têm que desligar o celular, a experiência, não sei o que. Ferrou, não tem mais jeito. A atenção é uma batalha gigantesca pela atenção. A gente tem que trabalhar isso nos nossos produtos audiovisuais cada vez mais.
E é entender que o formato, o jeito TV em que eu não controlo as coisas, esse jeito está perdendo espaço. E as iniciativas que agora a gente já tem mais um tempinho delas rodando, nesse sentido de trabalhar isso por parte das emissoras de TV, por exemplo, elas estão muito falhas. Já passou um tempo que eu tenho instalado o Globoplay e, cara, eu não sei o que acontece, velho, o que motiva, porque ele é muito ruim, o aplicativo ele é muito ruim, a localização da programação ela é muito ruim, eu não sei se foi uma coisa que foi feita só para constar, assim, vamos fazer e boas, porque a navegação é muito ruim, a montagem de sequenciamento do que você vai assistir é péssimo. Você sabe que o vídeo está lá dentro, mas você não consegue achar o vídeo. Então, cara, tudo que eu falei de elogios para a Feira de Caruaru, eu tenho em proporção igual de críticas ao aplicativo da Rede Globo. Eu acho que, sei lá, deixa a galera gravar os vídeos e colocar no YouTube que fica muito melhor. Ô Caio, mas já é também uma iniciativa mostrando que a preocupação com a segunda tela, ela existe, né? A segunda tela como, quer dizer, isso. O telefone ou o tablet como primeira tela e a televisão virando a segunda tela. E essa minha questão com relação ao aplicativo do Globoplay, por exemplo, ela tem a ver com a conversa que eu tive ontem com o Gustavo Teodoro. O Gustavo ontem estava falando de uma dificuldade que ele enxerga nos produtos digitais, né, na produção de produtos digitais, do tempo de imersão de quem trabalha com user experience, que às vezes é muito curto. E eu imagino que as pessoas que estão fazendo as coisas, elas não estão efetivamente prestando atenção no comportamento dos usuários. Elas estão fazendo por fazer. Fazendo por fazer e fazendo do jeito que elas acham que deve fazer e não olhando o comportamento dos usuários. E uma coisa muito importante desse texto do Recode, que fala da batalha pela segunda tela, é de olhar como que as pessoas voluntariamente elas tentam associar o comportamento do que elas estão vendo na segunda tela com aquilo que elas estão vendo na primeira tela. Então, se a primeira tela é a TV, no tablet, no celular, elas estão sempre vendo um conteúdo relacionado. E esse conteúdo relacionado é mais livre quando a pessoa ela está buscando pelo conteúdo. Então ela vai dar uma googlada, ela vai olhar em outros lugares, etc. E, por exemplo, o aplicativo do Google Play ele não permite muito isso. O conteúdo associado ele é arbitrário. Não é uma associação inteligente, o que torna a experiência muito ruim, né, cara? Então... Essa associação pouco inteligente, ela faz muito pouco sentido quando você vê uma grade de televisão que ela é toda desenhada para fazer sentido ao longo do dia, né? E não com assuntos relacionados, né? Então, de manhã é jornal, no caso da Globo, né? Os telejornais... Ana Maria Braga, que encaixa com Fátima Bernardes, que já emenda um outro telejornal. Uhum. Enfim. E se você imagino que você passando um espectador comum da TV para o tablet, ele vai sentir falta desse sequenciamento, ou dessa coesão dos assuntos. E também talvez olhar como que as pessoas se comportam quando elas estão... Eu acho que faltou isso. E tem faltado isso para quem faz iniciativas visando a segunda tela, que é sentar numa sala de televisão junto de pessoas que estão usando duas telas. Que aí você vai ver, provavelmente vai existir um default aí. A pessoa está assistindo um programa... E aí tem acontece uma busca, e aí ela vai ou ver vídeo relacionado, ou ela vai cair, é muito provável, por exemplo, pelo menos isso é o que acontece aqui em casa. Você está vendo uma coisa na TV, e aí inevitavelmente você vai cair numa busquinha do Google, primeiro lugar que você vai é uma Wikipedia ou IMDb, vai dar uma olhada de alguma coisa, quem mais fez isso, que coisa que tem semelhante, qual que é o episódio, qual que é o review do episódio, e etc. Então, tem uma observação nesse texto do Recode, que imagine quão maior não seria as vantagens ou o aproveitamento da segunda tela se existisse uma maneira de você conectar as duas telas. Não é conectar para ter controle remoto, é conectar para você ver coisas na segunda tela que sejam relacionadas efetivamente com as coisas que estão na primeira, né?
Mas isso aí o Google Filmes não faz isso de maneira indireta? Porque eu lembro que eu certa vez eu tava... eu comprei aquele Fury, aquele filme do Brad Pitt, e no telefone estava transmitindo para a minha TV via Chromecast. E aí, quando aparece um ator, ele aparece na tela do celular, aparece o nome do ator e tal, assim, dá um pouco de informação, não abre uma Wikipedia ou um IMDb, porque você matou a questão, eu acho. O comportamento é exatamente esse. Ontem, por exemplo, Carol estava vendo um filme aqui aquele número 23, sabe? Do Jim Carrey, que estava passando na televisão, e aí ela, sentada assim, ela começou a ver, foi a primeira reação. Eu já olhei e falei assim, amor, você quer saber o plot? Qual que é o roteiro, o plot do filme? Lá, então fala aí. Aí eu falei, primeiro, 8% no Rotten Tomatoes. Aí tipo, beleza, você já sabe que é um filme ruim. Então, você já mata, se o filme já for ruim, você já vê com outros olhos também, né? Então você já sabe mais ou menos que o comportamento muda, é claro. E essa questão do comportamento mudar é algo que quem está fazendo essas aplicações não está prestando atenção. Eu confesso, cabeça, que eu não comprei... eu comprei um filme no Google Play e foi na época em que ainda não era possível assistir num outro dispositivo. E isso foi uma experiência muito frustrante. Então, ao contrário do que eu faço com o Google Play Music, eu não comprei mais nada no Google Play Vídeos. Farei isso, experimentarei. Boa dica. Pois é. E aí uma coisa que você falou, cara, não sei se você já assistiu o Master of None no Netflix. Não. Assista, porque o Rotten Tomatoes foi colocado numa DR, no Master of None. Sério? É muito bacana, cara. Sériezinha legal e mostra uma coisa que agora eu já não vou me lembrar mais quem que comentou comigo isso. Me perdoe se você estiver escutando isso e você é a pessoa que comentou isso comigo. Mas que essas séries originais do Netflix, elas estão mostrando essa mudança de comportamento. Por exemplo, o escritório da Jessica Jones, spoilers leves ahead, o escritório de investigação privada da Jessica Jones não tem telefone fixo. Ela tem um telefone celular. Pelo menos eu não me lembro de ter visto ela atendendo. Eu acho que só o vizinho dela atende um telefone fixo. Mas ela atende os telefonemas todos no celular. E uma coisa legal dessa outra série, que é o Master of None, que ela mostra o comportamento desse camarada, que é a massa grossa aí de usuários, que é o jeito de... Tem um episódio que o cara fica uns vários minutos pesquisando o restaurante que ele vai comer. E o colega dele fica chateado com ele por ele fazer isso. E ele olha tipo no Yelp. Ele vai no Yelp, ele pergunta no Twitter, ele pergunta no Facebook, porque tudo bem que ele decidiu comer tacos, mas ele acha que não vale a pena ele sair de casa se não for para ir para o melhor lugar de tacos de Nova York. Então ele tem que fazer uma enquete antes dele sair de casa. E eu acho que isso tem muito a ver com o comportamento das pessoas hoje, né? Completamente. Então é muito bacana ver esse alinhamento, que é muito mais forte do que o que a gente vê em outras produções audiovisuais, porque afinal de contas você não vê por aí um bando de gente abrindo o Mar Morto, sei lá. É o Mar Morto? É o Mar Vermelho? Qual mar? Ele abriu o Mar Vermelho. É o Mar Vermelho. Então, beleza. Não é o Rio Amarelo da China. Não é o Rio Amarelo. Então, tá bom. Então, faz super sentido. E você que... Peraí que agora, nesse momento... você que chegou hoje no Ainda Assim Não, tem que saber o seguinte. Desde o episódio passado, que a casa tem um terceiro membro, que é uma Whippet de 2 meses de idade, que ela fica... tocando terror neste momento da manhã. Então, Olivia, bem-vinda. Você, então, que está ouvindo, esta é a Olivia Whippet, que tem sons incidentais aqui no podcast. Você que escuta Ainda Sem Nome, você gosta de pesquisar sobre os filmes ruins antes deles acabarem na Wikipedia e saber quanto eles ganharam no Rotten Tomatoes, por favor, deixe sua avaliação e seu comentário sobre os filmes ruins e sobre este assunto. É isso aí. E comente lá no aindasemno.me ou na nossa página no Facebook ou em qualquer lugar que a gente consiga fazer um tracking. Por favor.
E você terá seu nome citado aqui, que já é uma coisa muito legal deste podcast. É isso aí. E podemos ir para o terceiro assunto, né, Caio? Eu acho que o terceiro assunto é um assunto bem light, né? Um assunto bem... essa é uma coisa muito legal de se conversar, cabeça, que é ridicularizar o Donald Trump. Eu acho que... Do zoom é isso, né? Mas no panorama geral ele é um pouco maior, mas... O Donald Trump, isso é um link do New York Times que está também nas notas desse episódio, se você for no nosso site para... ver as notas, que fala que o loop de ação e reação da internet está piorando. É isso aí, as pessoas, o ódio, né, o destilado. O loop de ódio. E começa baseado numa afirmação estapafúrdia do Donald Trump, quando ele diz que a gente deveria desligar algumas partes da internet para acabar com a possibilidade de grupos terroristas tipo o Estado Islâmico se inspirarem e recrutarem seguidores. O Donald Trump, eu acho que isso tudo, cara, é uma grande pegadinha do malandro que a gente está vivendo, porque não é possível existirem pessoas como o Donald Trump e essas pessoas terem as atitudes dessas pessoas terem a repercussão que elas têm. Porque a frase do Donald Trump é tipo, a gente tem que conversar com o Bill Gates e algumas outras pessoas que realmente entendem o que está acontecendo e se a gente conversa com eles e ver se dá para desligar a internet de alguma forma. E esse é um tipo de cara que as pessoas estão prestando atenção no que ele está falando, cara. É um negócio que não dá para entender. O que é assustador nesse caso aqui também é que a Hillary Clinton falou algo semelhante também, né? Sobre desligar a parte da internet. Mas vamos focar no Donald Trump, porque uma coisa que me assustou também, acho que foi o Vox que disse que, bicho, já deixou de ser engraçado, entendeu? Já tá começando a ficar preocupante o que esse cara fala. E isso só vai alimentando essa espiral de ódio, né? Porque esse cara encontra eco nos cidadãos de bem. Isso. E é uma coisa que não é exclusiva nossa, né, cara? A gente vê aí muitas pessoas lamentando os caminhos, os rumos que as conversas, as discussões online, elas têm tomado, né? Que é uma coisa da polarização extrema e do discurso de ódio e etc. E que isso não é uma exclusividade nossa, não, cara. A gente está muito centrado. Eu acho que falta um pouco da gente brasileiro, né, de sociedade brasileira, olhar ao redor e ver que isso acontece em todos os lugares, isso é normal. E que é aquele esquema que a gente já tinha conversado antes, né, cabeça? Falar que a plataforma social que proporciona o isolamento e essa bolha, né, que muito se critica, que o Facebook é uma bolha e não sei o quê. O Facebook não é diferente da sua vida real, cara. Você vai ser amigo de pessoas que pensam como você. O modo que isso acontece também, ele é igual no mundo inteiro, né? A própria matéria fala que em determinado momento, quando o Zuckerberg falou que ele e a esposa iam abrir a mão de 45 bilhões para a caridade, deu 10 minutos e o Twitter já estava fervendo. Aí você dá mais 3 horas, o cara já faz um post num blog, mais umas poucas horas já tem um vídeo no YouTube sobre isso. E as coisas pegam fogo rápido, né? Pegam fogo rápido e sem o cara parar, interpretar, enfim, saber o que está rolando, né? Eu acho que o que você discorda disso. De você? Não disso. De você é que eu acho interessante ter pessoas com pontos de vista diferentes dos meus, seja principalmente político, entendeu? Eu acho. Mas o que eu espero é que a pessoa tenha o mesmo nível de tolerância e eu ia falar indulgência, mas é a mesma coisa. Que eu tenho e que não seja tão babaca. Quadradinho. Não quero usar babaca, mas tipo, não seja tão cartesiano nas suas afirmações. Cara, e isso é difícil demais de achar. Mas é um negócio, cara. Associar-se, eu acho que é mais claro a gente deixar da seguinte forma: procurar associar-se a pessoas que sejam
igualmente inteligentes ou mais inteligentes do que você. Porque aí você vai ver, eventualmente, pontos de vista diferentes, você vai conversar. E uma coisa muito legal, que é a possibilidade de ser convencido, que é algo que é muito difícil você... É muito difícil ser convencido, desculpa te cortar, mas é muito difícil ser convencido, especialmente na situação onde todo mundo tem razão. É o que negócio que ninguém abre mão da razão, todo mundo tá certo, ninguém pede desculpas, ninguém erra, e pessoas que não erram não são pessoas com as quais eu quero me envolver. Porque se o cara não tem a capacidade de admitir que ele erra, ele não é inteligente, velho. Simples. Então, entender que você pode me convencer, cabeça. Você pode mostrar argumentos que me convençam. Da mesma forma que no passado eu fui contra o termo Web 2.0 e aí eu fui convencido. Eu fui contra a adoção da transmedialidade como uma coisa nova e eu fui convencido. Eu fui contra o que mais? A coisa do ativismo digital. Né, que eu fui muito crítico com relação a, sei lá, colocar o sobrenome Guarani Kaiowá e depois eu fui convencido de que, poxa, realmente, cara, isso aí parece ser bem interessante, não sei o quê, tem uma validade. Então é uma coisa que eu não vejo com muita facilidade as pessoas sendo convencidas. E, sei lá, aí parece uma guerra de opinião, simplesmente, né? Eu acho isso, eu acho aquilo, eu acho aquilo. Não é bem assim, é uma discussão. Então a gente precisa ter a calma dos historiadores de sentar, esperar, olhar, interpretar e depois ver o que aconteceu, né? Mas não é assim que as coisas acontecem, né? Não é, porque realmente estar errado é igual, é a raiva que a gente passa no trânsito no dia a dia, né, cara? A pessoa te dá aquela fechada, te ultrapassa pela direita, te barra alguma coisa e dá o joinha, tipo, opa, tá de boa, tô te dando um joinha aqui agora. E tá tudo resolvido com aquele joinha, né? Ou então, desculpa, eu não te vi. Ué, cara, não preste mais atenção ao invés de você simplesmente só pedir desculpa. E essa desculpa falsa, sabe? Teve um ato incrível pra mim de burrice ultimamente, que foi olha só, invadiram o negócio. Teve porque você deve ter visto essa semana que aquele cara da Veja lá, o Reinaldo Azevedo, Não vi, cara. Não tive esse desprazer de ver nada. Tá vendo? Cara. É o ponto bom de você ter pessoas que têm um ponto de vista diferente de você, cara, César. Eu não tô conseguindo englobar a ideia de ter um ponto bom e Reinaldo Azevedo na mesma frase, mas vamos lá. Eu vou chegar lá. O ponto bom é o quê? Enfim, vamos lá. Existe a Associação Brasileira de Ciência Política. Ok? Obviamente você não deve conhecer o nome de nenhum dos caras que faz parte dessa associação, porque ela não é uma associação que aparece todo dia aí pra você. Certo? Reinaldo Azevedo eles se posicionaram contra o processo de impeachment. Porque, né, cientista político, cientistas param, examinam o negócio de um jeito maior e fazem o seu parecer sobre aquele assunto. Certo. É a ciência. O Reinaldo Azevedo falou que isso era um absurdo, você ter uma associação para um trabalho que é essencialmente feito sozinho. E aí julgou todos aqueles preconceitos sobre associações, sobre grupo de pessoas, etc e tal, e desqualificou o argumento. Niki, a Associação Brasileira de Ciência Política, e eu tentei acessar o site, parece que foi invadido, que foi redirecionado para um outro negócio, desqualificou o argumento dele, entendeu? Falando que, obviamente, todos os caras, vários são professores convidados no mundo inteiro, assim, são pessoas altamente qualificadas para o que se propõe a fazer. E aí eu fiquei traçando um paralelo aqui. O Reinaldo Azevedo, ele é o comentarista de internet, entendeu? Ele é o comentarista de internet. Tipo, deve ter, obviamente não acesso o blog dele também, mas ele deve ter falado sobre a fortuna do Zuckerberg ou alguma coisa desse tipo, com uma metralhadora de clichês e bravatas, bem ao estilo ação e reação que a gente está falando nesse blog, nesse post do New York Times. E ele acha ressonância, ele tem um público, né, velho? É isso que é bizarro. Ele tem um público, isso é o que me dá mais medo, né, cara? E há um público também eu vejo muito na esquerda também,
tipo, afirmações que eu acho completamente absurdas, entendeu? E também tem um público, então é bom a gente ver que o extremismo ele tá dos dois lados, entendeu? Tá dos dois lados, cara. Tá na verdade, pra qualquer lado que você olhar tem extremismo. E a estupidez também tá em todos os lados. Mas enfim, eu acho que essa última dica de leitura é bem bacana pra gente entender que não é uma exclusividade nossa, brasileiro, né, de ter essa polarização. É interessante a gente ver como que as pessoas elas facilmente falam besteiras, como o Sr. Trump, como que esses comportamentos, e é legal a gente também, quer dizer, é legal e não ao mesmo tempo, né, que todo o comportamento do Donald Trump, especialmente depois dos atentados de Paris e etc., como que esse cara está se mostrando ser um completo idiota, né, e repetindo, enfim, um discurso que não tem nada a ver com a realidade que a gente vive hoje, e que isso não é uma coisa que a gente só vê aqui, né, cara? Isso é uma coisa endêmica no planeta. E eu acho que vai ser o grande retrato do nosso tempo. Eu acho que depois que a gente morrer, o que vai ficar vai ser como que a humanidade não soube lidar com essa ferramenta que ela mesma criou, né? Daqui a 150, 200 anos a gente vai falar sobre isso, né? Tipo, olha, mais ou menos em 2000 e pouco a internet bombou, velho. Quando os caras do Prometheus voltarem aqui pra olhar o que eles criaram, eles vão falar, pô, deu ruim, vacilando. Deu ruim. Deu ruim, exatamente. Mas é isso aí, Caio. A gente deixa a dica de leitura e os comentários aí para quem quiser fazer seu ponto de vista sobre esse assunto do New York Times. Isso, alto astral total a conclusão desse episódio, hein, cabeça? Totalmente. Eu vou ali entrar na banheira. Pensar na vida um pouco aqui. Já 8h15 da manhã e já tô pensando em tomar um uísque aqui para pensar na vida. Mas tem o lado bom, cara. Tem o nosso momento jabá do Ainda Sem Nome. Tudo tem um lado bom, cara. Afinal de contas, esse podcast não é um disco do Ivan Lins, cara. Boa. Você roubou minha piada, velho. Mas o momento jabá do Ainda Sem Nome são as produções, as coproduções produzidas pela gente. Produzidas por esses que produzem esse podcast. Exatamente. É isso aí. Ainda Sem Nome recomenda veementemente que você se envolva com a 42 Formas, a empreitada do Felipe Man, esse grande parceiro que eu tenho, e fique por dentro das traquinagens feitas por lá, né, cabeça? Explique. Isso, a gente tá 42 Formas, para quem não conhece, meu ganha-pão, agora que full time, agora depois que eu saí do projeto da WorldSkills. Era um projeto que é uma empresa de educação corporativa, educação online, que eu estava tocando de maneira parcial até a conclusão da WorldSkills, junto com 2 sócios, Marcos Arthur, que já apareceu aqui para falar sobre o Caos Pilot, e a Betânia Duarte, que, nossa, vou ter que usar essa piada, assim como a Luísa, ela está no Canadá. Mas a gente são projetos de educação corporativa e educação online, e o jabazinho é você conhecer o site e conhecer a newsletter que nós vamos soltar, com dicas, tendências, coisas que a gente coleta ao longo dos dias e que é um jeito de dar vazão nelas. Então vai ter o link aí nas notas do episódio para você assinar a newsletter. Extremamente pertinente, porque é importante a gente ver como que o negócio não que eu falo no ponto de vista empresarial, mas o negócio, a coisa educação tem mudado. Eu acho que ali é um lugar interessante de você acompanhar essas mudanças. Isso, e tem também, eu te faço a pergunta, cara, é melhor ser solteiro? Não é melhor ser solteiro, mas vale a pena você assistir a série que a Rede está ajudando a produzir executivamente. Então a Rede.bz está atuando como produtora executiva de uma websérie que já está na sua 2ª temporada, produzida pelo grande Fábio Araújo, e você pode assistir o primeiro episódio da 2ª temporada, já está disponibilizado desde o dia 8 de dezembro, e vamos que vamos, a cada semana um novo episódio, e
para dar tempo, você pode assistir a primeira temporada, que também foi muito bacana, e agora na segunda estamos envolvidos. A rede fazendo parte da produção executiva dessa grandiosa produção audiovisual do YouTube brasileiro. Isso aí, eu curto e recomendo vocês. A websérie É Melhor Ser Solteiro? Resposta não. A resposta do Caio. Tem que ver a resposta do protagonista e vamos ver o que acontece ao longo dessa... A resposta do Felipe também é não. E você pode deixar seu comentário sobre tudo que a gente falou hoje no nosso site, o aindasemno.me, curtir, compartilhar as postagens para que mais pessoas tem alcance do Ainda Sem Nome. É isso aí, e deixe as suas recomendações de pauta e também as suas estrelinhas lá no iTunes. Se você tiver tempo, faça isso. E, por favor, nos dê um feedback do que você gostaria de ouvir e de ter aqui comentado por nós, Caio César e Felipe Menha. Isso aí, a gente escuta a voz das ruas e costuma fazer as edições com o que vocês nos sugerem. É isso aí. A última recomendação você já deu no começo, Cabeça, mas para quem não pegou, assista o Marcelinho lendo a carta do Temer. Eu acho que isso aí deveria dar um up, já que você já está abrindo a sua garrafa de Chivas Regal aí, Cabeça. Vai dar um up no seu dia você assistir a carta do Marcelinho, a carta do Temer lida pelo Marcelinho. E quem sabe, né, embebido de uísque, você entenda que aquilo não faz parte da nossa realidade. Aquilo é uma grande obra de ficção. Eu tenho um sonho, cara. O sonho que o Marcelinho um dia participe do Ainda Sem Nome. Não, ia ser do caramba, cara. O Marcelinho lê a pauta do Ainda Sem Nome. Isso, exatamente. Mas é isso aí. Estamos aí, Caio, e foi um prazer. Inenarrável conduzir a edição 72 com você. Exatamente. É isso aí, Cabeça. A gente se fala na próxima semana e um abraço a todos. Isso aí. Valeu. Até mais. Falou.